paz do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical, da Carta de Juvenis. Fala com vocês mais uma vez o professor Osiel Lourenço. E nós estaremos estudando neste domingo mais uma importante lição aí, relacionada aos profetas menores. E desta vez veremos sobre o profeta Miqueias. Miqueias, a misericórdia de Deus. O texto áureo, Hebreus capítulo 8, versículo 12, que diz: Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei. Nós temos três grandes objetivos nessa lição. Primeiro, associar o julgamento como exercício de amor. Edificar que Deus quer obediência, especificar, melhor dizendo, que Deus quer obediência antes do sacrifício, e valorizar o perdão e a compaixão do Senhor. Então, esse profeta, o profeta Miqueias, ele vai ali, esboçar alguns acontecimentos que estavam surgindo dentro do contexto tanto de Israel como de Judá. Logo quando o povo de Israel saiu do Egito, isso não significou que eles deixaram de serem subjugados. Com o passar dos anos aí, eles ficaram subjugados a quem? Principalmente a idolatria. Todo esse período que corresponde desde a saída do Egito até o cativeiro babilônico, durante todo aqueles séculos, a gente vê assim muito o povo de Israel mergulhado na idolatria, adorando outros deuses. A gente já vê isso quando o povo já sai da terra do Egito, fizeram lá aquele bezerro de ouro. Então parece uma característica que foi muito presente na nação durante vários séculos, a questão da idolatria. E com Miqueias não é diferente. Deus levanta o profeta Miqueias exatamente nesse contexto histórico. Aqui no nosso tópico número 1 vai dizer que o cenário em que Miqueias profetiza é de prostituição espiritual. Então, boa parte da população, quando o profeta Miqueias começou seu ministério, estavam sendo totalmente mergulhados na idolatria. E não a população apenas, os sacerdotes, aqueles que eram encarregados pela liturgia, pelo culto, também estavam mergulhados na idolatria. E a situação era tão grave que vai dizer que a idolatria estava presente até nos cerimoniais ordenados por Deus. Desde então, quando o povo iria a organizar lá o culto, até mesmo naquele culto que seria para o Senhor, em algumas ocasiões aquele culto era organizado lá com os utensílios para adorar outros deuses. Então veja a situação que estava o povo de Israel e de Judá na época do profeta Miqueias. Essa também é uma particularidade, professor. O profeta Miqueias, ele foi contemporâneo aí de quais profetas? De Amós, de Oséias e também de Isaías. E o profeta Miqueias profetizou tanto para o reino norte, Israel, como também para o reino sul, que é Judá. E algo também que era algo que a gente tem que observar é que os sacrifícios eram primorosos. Ou seja, eles faziam, tanto Judá como Israel, eles faziam questão de que o culto fosse o mais belo possível, que tudo estivesse na mais perfeita ordem. Ou seja, eles estavam mais preocupados com os preceitos, com a forma, do que com os princípios e com a essência do culto. Então essa é uma lição que a gente aprende com eles. A gente não deve estar preocupado apenas com os preceitos, em realizar um cerimonial bonito, majestoso. Se ali não tiver a essência, se ali não tiver de fato a verdade, a verdadeira adoração a Deus. E o povo, tanto de Israel como de Judá, eles estavam assim. Inclusive eles viviam na idolatria, viviam na imoralidade, viviam no pecado. E chegavam então lá, uma vez na semana, ou não sei quantas vezes por semana, iam fazer o culto, iam fazer as ordenações e achavam que a realização daquele culto, a realização daquele cerimonial poderia, de certa forma, redimir
da idolatria, redimir do pecado, redimir da imoralidade, né? Da imoralidade, enfim, eles tinham essa concepção errada. Mas a gente aprende aqui que não é assim, né? Não é um culto bonito, belo, majestoso, que vai redimir-nos dos nossos erros. A gente tem que estar primeiramente preocupado com a essência, com o interior, né? E não apenas com a forma, mas acima de tudo com a essência. E a estrutura do livro? Não, né? Logo aí, já dos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 3, vai falar sobre a proximidade do julgamento. Então Deus está olhando todo aquele contexto, né, de idolatria, de erro, de pecado do profeta Miqueias. Então Deus levanta o profeta Miqueias para profetizar, para denunciar toda aquela situação e para dizer que o julgamento estava próximo, né? Veja o que vai dizer. Os líderes políticos eram maquinadores do mal e condenavam os humildes por subornos e torpe ganância. Até os profetas exerciam suas funções em troca de dinheiro e supunham que Deus não se importava com essas práticas, né? Então, todas as classes, né, aquelas de quem mais esperava, né, um comportamento correto, como os profetas, como os líderes políticos, os sacerdotes, até essas classes estavam completamente corrompidas, né, pela idolatria, pelo erro, pelo engano. Mas Deus levanta o profeta Miqueias para profetizar, né, que o julgamento estava se aproximando. O futuro do povo de Deus, né? Então o profeta Miqueias, ele fala do julgamento, ele fala da justiça que viria, mas ele fala também de algo do futuro do povo de Deus, ou seja, aquela situação, né, caótica, calamitosa, de engano, de pecado, de erro, de idolatria, que o povo estava mergulhado, aquilo não seria eterno. Deus tinha algo melhor para o seu povo no futuro. E inclusive o próprio Miqueias, né, aquele profeta menor, que profetizou a respeito do nascimento do Messias. Por exemplo, professor, você pode ler essa passagem, está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, onde Miqueias profetiza a respeito do nascimento do Messias que viria. E esse Messias que viria, né, que se cumpriu na pessoa de Jesus, seria aquele responsável, né, por estabelecer um reino vindouro de paz, de felicidade e de bem-estar. Tá? Então o profeta Miqueias profetiza sobre o juízo, mas profetiza coisas boas para o futuro também. E aí, né, no último tópico aí, nos últimos capítulos do profeta Miqueias, a gente vê Deus contestando o seu povo. Deus ele não fica assim imune à parte daquilo que o povo estava fazendo, mas Deus contesta, né? Deus ele vai lá e diz, olha, vocês estão fazendo aquilo que é errado. Deus usa o profeta Miqueias para contestar o povo, para que eles mudassem de atitude. Deus ele tem essa face, Deus ele é misericórdia, como a gente pode ver, Deus é um Deus de promessa, mas Deus também é um Deus que contesta. Deus não é aquele Deus que vai olhar, não, Deus ele vai exercer também o seu juízo. E qual é a mensagem que a gente aprende junto com o profeta Miqueias, né? Que a sua mensagem contra a imoralidade, que regia todas as esferas da sociedade, né? Os ricos, né, massacravam, oprimiam, enfim, né? Há todo um contexto de injustiça social, há todo um contexto de idolatria, há todo um contexto de engano, de mentira, né? Mas em meio de tudo isso, Deus levantou o profeta Miqueias a fim de dizer que o julgamento estava próximo. Ou seja, então em Miqueias a gente vê assim, né, aquela característica que nós falamos lá na nossa primeira aula, né, de que o profeta era aquele, né, que denunciava o pecado, aquele que anunciava a palavra de Deus. A gente vê essa característica, essa qualidade dos profetas menores muito presente na pessoa do profeta Miqueias, né, porque a situação era caótica, era de total, né, entrega à idolatria em relação ao povo, mas Deus levanta esse profeta para contestar esse povo e para dizer que o julgamento divino estava próximo. Tá bom, professor? Então, é esse, né, aí a mensagem central deste profeta Miqueias, e que você possa então aí ter uma aula abençoadora nesse próximo domingo. Tá bom, professor? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.